Olá pessoal, bom dia. Bom dia para você. O primeiro caso confirmado de coronavírus no estado. A mulher tem 37 anos e está em isolamento domiciliar. Esse é o destaque da repórter Tainá Lopes. Vamos chamá-la aqui ao vivo agora. Bom dia, Tainá. Quais são suas informações, por favor? Bom dia, Luciano. Bom dia, Ingrid, e a todos que nos acompanham. A mulher mora na região da Grande Vitória, esteve na Itália sem acompanhantes entre os dias 10 e 20 de fevereiro. No dia 22, começou a sentir os sintomas. 2 dias depois, procurou um hospital particular, onde foi encaminhada para exames e, após esses exames, a confirmação do coronavírus. Nesta edição de hoje, a gente vai esclarecer várias dúvidas sobre o vírus, falar com vocês sobre prevenção e todo o cuidado que deve ser tomado. Então fica com a gente que daqui a pouco a gente volta ao vivo com essas informações. Tá combinado, Tainá. Até já. O bilhete é claro. Procure o DPJ para recuperar o material roubado. O aviso foi deixado debaixo da porta da loja pela Guarda Municipal de Vila Velha. Nem o dono do comércio sabia que ladrões tinham pescado roupas da vitrine. Discussão por causa de iluminação de campo de futebol quase termina em morte. A confusão envolve liderança comunitária do bairro Boa Vista, em Vila Velha, e um comerciante. O agressor disse que perdeu a cabeça porque recebeu ameaças. Ele agora teme pela própria vida. Operação Marias leva para a cadeia agressores de mulheres. Foi uma ação da polícia em todo o país. Só no Espírito Santo, 16 homens foram presos, armas apreendidas. O TN1 ressalta a importância das denúncias e mostra os canais para você, mulher que vive sob ameaças, garantir a sua segurança. Mulher bate o carro em ponto de ônibus na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. A batida destruiu tudo e ainda atingiu um bar. Quem viu a cena disse que a motorista saiu do veículo apenas com roupas íntimas. Pois é, tem emprego para você, mutirão de limpeza em Cariacica, município tão castigado pela chuva e muito mais. Sextou com um lanche rápido para o fim de semana, você vai conferir na dica do chefe. O TN1 começa agora. Pois é, gente, não se fala em outra coisa. O primeiro caso confirmado de coronavírus no estado deixou muita gente preocupada. A mulher com a doença está em isolamento domiciliar e os familiares são monitorados. A Secretaria de Saúde não falou o município onde a paciente mora, mas disse que fica na Grande Vitória. Ela viajou para a Itália e ficou lá entre os dias 10 e 20 de fevereiro. E depois da confirmação do coronavírus por aqui, a recomendação é redobrar as ações de prevenção. Lavar bem as mãos e cobrir boca e nariz ao espirrar são atitudes que as pessoas devem tomar para se proteger. Pois é, pessoal, a confirmação desse primeiro caso do Covid-19 aqui no estado deixa todo mundo apreensivo. Então, para evitar dúvidas e também fake news que geram pânico e informação, vamos chamar nossa amiga Tainá Lopes ao vivo para tirar essas dúvidas para a gente. Fala para nós, Tainá, suas informações. Agora aqui do meu lado, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, ele que está aqui comigo justamente para a gente poder esclarecer o máximo possível de informações para tirar essa sensação de pânico dos capixabas. É natural, depois da confirmação desse caso, né, secretário, em todo o Brasil, só os dados atualizados, são 8 casos confirmados, 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e agora 1 no Espírito Santo. Em nosso estado, 4 ainda estão sendo investigados. E eu começo com essa pergunta. São 4 casos que estão sendo investigados. Algum deles já passou pela primeira etapa do exame e está em contraprova ou ainda estão na Fiocruz para a primeira etapa deste exame? É importante esclarecer o que é a contraprova. A contraprova é simplesmente quando o paciente ele dá entrada pela rede privada de saúde, a rede não SUS, e na rede privada realiza um exame não reconhecido pelo Ministério da Saúde. Nestes casos, existe um novo exame que os laboratórios que a saúde pública reconhece, realiza para confirmar ou não aquele caso. Então, a polêmica da contraprova ela é vazia, não há necessidade de fazer contraprova com os casos que já foram confirmados. Porque o exame foi justamente feito pelos laboratórios reconhecidos para certificar os exames positivos. Hoje o Espírito Santo ainda está atuando com aquela questão da primeira etapa do exame de exclusão. Exclui
as primeiras doenças que podem ter sido provocadas e não coronavírus e, na dúvida, envia para Fiocruz, no Rio de Janeiro. E isso também está com os dias contados. O Espírito Santo deve receber esses kits para poder realizar esses exames aqui no estado, o que agiliza também, né, secretário, essa resposta que a gente espera. Nós estamos aguardando a chegada no estado de 500 kits, que permitirão ao estado do Espírito Santo identificar mais de 20 agentes patológicos que causam doenças respiratórias e entre eles também o coronavírus, o que será fundamental para reduzir o tempo de resposta na definição de caso confirmado em relação a caso suspeito. E para os casos graves, que nós ainda não temos nenhum em território nacional, vai ser fundamental para a evolução clínica do quadro. Por quê? Ao definir que é coronavírus ou que é influenza ou outra condição, nós já podemos entrar com medicação específica para as doenças que o possuem. No caso do coronavírus, não submeter o paciente a intervenções desnecessárias. Tá certo. Secretário, peço que você continue aqui comigo, por favor, mais um pouquinho. Como esse primeiro caso confirmado no estado foi ontem à tarde, a gente preparou uma reportagem do Vitor Zucolotti para você entender um pouco mais sobre essa primeira confirmação de coronavírus aqui no Espírito Santo. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a paciente que está com coronavírus no Espírito Santo é uma mulher de 37 anos. Ela esteve na Itália em uma viagem de 10 dias. Voltou da Europa no último dia 20 de fevereiro e 2 dias depois começou a apresentar os sintomas do novo vírus. Os principais sintomas que ela apresentou no retorno da viagem foram sintomas respiratórios como tosse, coriza, apresentou dor muscular, também apresentou diarreia, que pode ser uma decorrência de qualquer virose, e para isso as equipes definem então o tipo de medicamento a ser utilizado. Comumente a hidratação, porque a pessoa precisa de hidratação, e medicamentos de suporte para o sintoma específico. Então tem febre alta, vai usar um antitérmico. Tem vômito, vai usar uma medicação para vômito. São medicações específicas para os sintomas que a pessoa apresenta. A paciente ficou internada por 9 dias em um hospital particular e agora segue em isolamento domiciliar. Está sendo tratada por uma equipe da Secretaria de Saúde do município onde ela vive. Mas a CESA não quis informar a localidade. Só confirmou que a paciente é aqui da Grande Vitória. Segundo o coordenador do Centro de Operações Estratégicas da Secretaria de Saúde, os familiares dessa paciente estão sendo monitorados. Eles não precisam ficar em isolamento se não apresentarem os sintomas do novo vírus. Os familiares estão em monitoramento, então não há restrição para essas pessoas. Elas vão permanecer em monitoramento até que ultrapasse o período de 14 dias do contato com o caso, para que ele seja encerrado também e deixe de ser como um contato de uma pessoa com coronavírus. O secretário estadual de Saúde afirmou que agora o momento é de prevenção, com hábitos simples de higiene, e explicou quem precisa de fato utilizar máscaras de proteção. A partir de agora a gente deve reforçar com a população todas as medidas de higiene respiratória, de proteção, lavar as mãos, proteger o rosto na hora de espirrar ou tossir. É necessário que a população entenda de que o comportamento do vírus está sob controle ainda em território nacional. As definições de caso adotadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, têm sido suficientes para poder suspeitar dos casos que de fato possam ter algum nexo. A prova disso é que de fato os casos suspeitos têm sido diagnosticados com tempo rápido, inclusive com exame confirmatório, e nós no Espírito Santo hoje tivemos então 8 casos descartados, 4 casos de investigação e o primeiro caso confirmado em solo capixaba. Ele ainda ressaltou quais são as pessoas e como elas devem procurar ajuda ao apresentarem os sintomas do novo vírus. Qualquer paciente que tenha sido oriundo de um dos países que tem sido apontados como países com coronavírus nos últimos 14 dias, que apresente febre ou outros sintomas respiratórios, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para que possa ser devidamente notificado, faça a coleta do exame para poder confirmar via PCR em tempo real se a pessoa é ou não infectada com coronavírus. Até agora, 8 casos para coronavírus foram descartados no estado, mas 4 ainda seguem em investigação. A expectativa é que hoje kits para detectar a doença de uma forma mais rápida cheguem ao estado. O Ministério anunciou que nós recebemos os kits para passar a realizar os exames aqui no Espírito Santo. Isso então vai reduzir de forma quase que diária nossos resultados para o coronavírus.
O Espírito Santo se prepara para evitar uma epidemia. E a gente quer saber como. É a pergunta principal das pessoas nas ruas. Elas querem saber como o Espírito Santo hoje está se preparando para não ter uma epidemia de coronavírus aqui. Quais as ações, as medidas que estão sendo tomadas. Eu já amplio essa pergunta, porque cerca de 400 mil pessoas usam todos os dias o transporte público no Espírito Santo. Quando está chovendo, secretário, as pessoas, a primeira ação é fechar todas as janelas. Então, nesses locais de aglomeração, aeroportos, estação, rodoviária, ônibus, existe alguma ação precisa para esses espaços, uma vez que são locais de fácil contaminação de uma gripe, por que não do coronavírus? Primeiro é importante deixar claro que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo que até notificou a OMS sobre o surgimento de um novo tipo de pneumonia na China, né, ainda antes do surgimento da polêmica mundial a respeito do coronavírus. Nós, em todo esse período, desde janeiro até agora, construímos um conjunto grande de medidas para poder preparar as condições, tanto de diagnóstico rápido, como tem sido feito, a definição de caso que foi escolhida pela OMS de caso suspeito, permitiu que, adotando no Brasil, nós temos conseguido isolar os casos e diagnosticar rapidamente. Até agora não temos tido casos graves e a circulação em território nacional ainda é local aos ambientes onde os casos foram confirmados. Então não há nenhuma recomendação de restrição de eventos públicos, da utilização de transportes públicos, não há nenhum tipo de evidência científica que recomende esse tipo de medida agora. Ocorre que nós estamos numa fase inicial da epidemia, a população precisa entender que nós vamos conviver com o coronavírus no Brasil, fará parte de um rol de doenças que nós enfrentamos no nosso cotidiano e que 80% das pessoas que manifestam sintomas leves, sintomas de estados gripais, de resfriados, diarreia, de mal-estar, aonde o isolamento domiciliar tem se demonstrado mundialmente eficaz para poder conter a propagação. Da mesma forma como em outros resfriados, em outras doenças respiratórias, nós também ficamos em casa, restritos ao nosso domicílio, até passar o período agudo da doença. No momento, não há nenhum tipo de restrição de grandes eventos e nós temos condições plenas de fazer uma grande campanha para a população, reforçando os procedimentos de etiqueta respiratória. São ações simples, né? Ações simples que, para além do coronavírus, outras doenças respiratórias também podem ser evitadas. E a vacina, que vai ser antecipada na campanha de vacinação nacional com ampliação da faixa etária, também vai ser fundamental, porque nós podemos tirar do rol de emergências da saúde pública um conjunto grande de doenças que são preveníveis pela vacina. O próprio governador do estado também fez um pronunciamento ontem, justamente dando uma satisfação à população, tentando tranquilizar os capixabas em relação a essas ações que serão tomadas pelo governo estadual, e a gente acompanha agora. Não tem que ter pânico, tem que se cuidar, tem que ter prevenção, qualquer sintoma procurar a unidade de saúde, tem os nossos hospitais de referência, nós temos um plano de contingência, então é isso que a gente precisa de ter, os cuidados, a cautela, com equilíbrio, sem pânico, para que a gente possa enfrentar esse vírus que tem causado muito transtorno para as pessoas. Em relação ao perfil desta mulher, dessa primeira confirmação, que mais informações vocês têm da família dela, das pessoas que elas conviveram? Como é que foi esse mapeamento? Primeiro que é importante destacar que o Estado do Espírito Santo, nem os gestores municipais irão divulgar nem o município de residência, nem o bairro de residência das pessoas suspeitas de coronavírus e confirmadas. Isso é uma medida para poder proteger tanto a pessoa, a família, o bairro e estimular um comportamento social adequado por parte da população. A paciente ela se encontra fora de uma faixa etária de risco, então é uma paciente que não tem necessidade de internação hospitalar, de um leito de UTI, assim como todos os outros casos que nós já temos no Brasil, é uma paciente que, findando o seu período de 14 dias de evolução, poderá voltar à circulação social comum do seu dia a dia. Das pessoas com quem ela conviveu nesse período, também foi realizado um mapeamento, uma entrevista ali de diagnóstico inicial? A paciente viajou assintomática, esteve assintomática alguns dias no país, então na etapa que a paciente está assintomática, existe uma carga viral baixa, existe uma probabilidade muito baixa de poder contagiar outras pessoas com a doença, e a partir do momento que ela tornou-se sintomática e confirmado o caso, todos os comunicantes próximos dela serão monitorados durante as próximas semanas para que, se ocorrer febre e sintomas respiratórios, eles sejam notificados como suspeitos, realizem um exame e, sendo confirmado o exame de coronavírus
e sem sinais de gravidade também vão para isolamento domiciliar. Se apresentarem sinais de gravidade, vão para isolamento no leito de UTI. Agora, secretário, em meio a tantas coisas relacionadas ao coronavírus, a gente tem que enfrentar um outro vírus, que é o vírus da fake news, porque tem muita gente espalhando informações que não são verídicas, causando todo esse pânico na população. Então, eu queria que o senhor explicasse qual o melhor meio de usar as informações corretas no site do Ministério da Saúde, o site do Estado, onde buscar informações em dúvidas sobre o Covid-19. É fundamental que a população entenda que, infelizmente, algumas pessoas oportunistas se utilizam desses momentos para poder divulgar informações que não são verdadeiras e que acabam gerando pânico e estimulando comportamentos que não promovem saúde. Então, estimular, por exemplo, que as pessoas utilizem máscara de maneira desnecessária não protege em nada a população e não é necessário. Você ter como fonte oficial o site do Ministério da Saúde, o site da Secretaria de Estado da Saúde, o site da Secretaria do seu município, os sites das sociedades médicas reconhecidas no Brasil, é fundamental para garantir que a informação que você vai receber tenha qualidade. Os meios de comunicação oficial que temos nós no Estado, a grande imprensa, também é outro espaço de formação qualificada. E aí é importante onde a gente consegue alinhar com os meios de comunicação, com as instituições técnico-científicas do país, do Estado, a informação correta. O que não dá, gente, para nesse momento a gente cair na tentação de acabar compartilhando com muita velocidade informações que não são precisas. Por exemplo, sair divulgando nome de paciente, local onde mora, bairro, onde estuda, são práticas que não são éticas e que devem ser evitadas por toda a população, porque elas acabam estimulando o estigma, o preconceito e ações espontaneístas por parte, às vezes, de comunitários, de vizinhos. Aí a gente termina esse Viva Agora falando com você que está em casa, uma informação que é meio óbvia, que a gente já falou várias vezes, mas que é essencial ser repetida num momento como esse. Um comportamento que a gente já devia ter adotado há muito tempo para evitar outras doenças virais, mas que agora, mais do que nunca, necessitam de ser incluídos na nossa rotina. Então, para a prevenção, nada melhor do que o cuidado consigo. Lavar as mãos com frequência ao longo do dia, ao espirrar ou tossir, utilizar o ângulo interno do cotovelo, ter o cuidado de não tocar os olhos, a boca, o nariz, garantir que, no caso de pacientes que sejam sintomáticos e com febre, essas pessoas procurem ficar em casa, não ir a grandes eventos, não pegar ônibus e poder garantir que não sejam fontes de contaminação, não só do coronavírus, mas também de outras doenças respiratórias. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Luciano, Ingrid, são informações simples que a gente precisa incluir na nossa rotina. A gente sabe que, como o secretário mesmo disse, vamos ter que conviver com esse vírus. Infelizmente, a região sudeste, a nossa região aqui, São Paulo, Rio, Espírito Santo, foram os locais no Brasil primeiros a registrarem esse positivo para o coronavírus. E agora a gente vai ter que mudar um pouco os nossos comportamentos e entender que vamos ter que talvez aí conviver com esse vírus por algum tempo, até que uma vacina seja descoberta, até que uma medida seja realizada e mais eficaz para a prevenção. Então eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua participação, importantíssimo nos esclarecimentos, né? Sim. Quer dizer, são cuidados básicos, né? Hábitos que a gente deve levar para a vida, na verdade. Tá, essa epidemia de coronavírus, mas são hábitos que a gente deve levar para a vida, né? E evitar também, né, o pânico, né? Não só outros casos, mas esse também, né, de ficar espalhando em redes sociais informações que não estão confirmadas, né? O que vale mesmo é o que a gente está vendo ali no vídeo agora, né? Lavando as mãos direitinho, passando álcool em gel, não precisa ter pânico. E se você tiver o mau hábito, né, de espalhar coisas falsas não confirmadas em redes sociais, pare já. Cuidado, né? Tem gente que acredita, né? É isso aí. Informação é tudo, gente. Desinformação só leva a pânico. E fake news, pior ainda, né, Luciano? Com certeza. Agora, vejam só essa história. Uma motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e destruiu um ponto de ônibus em frente à UFES. O acidente foi de madrugada. E o que chama atenção nesse caso é que, segundo testemunhas, a mulher saiu do carro usando apenas blusa e calcinha. Do ponto de ônibus, nada restou. Com o impacto, a condutora não só derrubou o ponto, como também acertou a frente deste bar. A rampa de acesso para cadeirantes e a porta do estabelecimento foram danificadas. O comerciante conta que a motorista saiu do carro sem nenhum ferimento.
vestindo apenas roupas íntimas. Ela estava vestida, né? A parte de cima e a parte de baixo só de roupa íntima, de calcinha, literalmente. Ela conseguiu descer do carro, pegar os documentos, trancar o carro e acabou entrando num carro branco, não sei qual carro foi. Não sei se ela ligou para alguém, não sei se foi alguém conhecido, ela embarcou no carro e se evadiu. Não sei se ela estava tonta por causa da batida, mas... ou sinais de embriaguez, assim, não sei explicar o certo. Dentro do veículo, a condutora deixou bolsa, cadeirinha de bebê, mas lembrou de trancar a porta do carro antes de sair do local. O acidente foi por volta das 4h30 da manhã, na Avenida Fernando Ferrari, sentido Vitória Serra, na altura do bairro Jardim da Penha. A cena chamava a atenção de quem passava pela avenida movimentada. Uma batida dessa, eu acho que é alguma coisa que aconteceu, né? Bebeu, dirigiu meia louca, né? Chama atenção. Chama atenção pra caramba. O que aconteceu aqui poderia ter sido uma tragédia. Isso porque em certos dias, por volta das 4h30 da manhã, horário do acidente, o bar ainda está aberto. E muita gente senta nessa calçada. 4h30 da manhã também é o horário de chegada dos primeiros passageiros no ponto de ônibus. O comerciante ficou com o CPF da condutora, documento que ela acabou deixando cair. Ele espera que a motorista procure por ele e ajude nos prejuízos, já que hoje seria dia de show no bar. A gente está aguardando a pessoa nos procurar, postei na mídia social do bar, no Instagram, enfim, para se a pessoa quiser procurar a gente está aberto a estar ouvindo essa pessoa para arcar com os prejuízos, né? Que loucura, hein, gente? A Polícia Militar informou que quando a equipe do Batalhão de Trânsito chegou para atender a ocorrência, não havia ninguém no local. A Secretaria de Transportes de Vitória vai registrar boletim de ocorrência contra a condutora do veículo e a Procuradoria-Geral do município vai tomar as providências para cobrar o ressarcimento do valor equivalente ao abrigo de ônibus que ficou destruído depois do acidente. Uma discussão por causa da iluminação de um campo de futebol quase terminou em morte. Foi no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Um membro da associação comunitária agrediu um comerciante que está internado em estado grave. A repórter Suzy Faria conversou com exclusividade com o autor da agressão. Ele disse que perdeu a cabeça por causa de ameaças da vítima e agora teme pela própria vida. A iluminação do campo de futebol do bairro Boa Vista, em Vila Velha, foi motivo de uma briga que quase acaba em morte. Envolveu a liderança comunitária do bairro e um comerciante local. O crime aconteceu na área desta escola, mas dentro do centro comunitário, que é aquele galpão ali, ó, que fica um pouco separado da unidade de ensino. A vítima teria vindo para cá para participar de uma reunião sobre iluminação do campo, que fica bem aqui ao lado. Quando ela chegou, acabou sendo surpreendida pelos dois homens que já o esperavam antes mesmo da sala de reunião. Esses dois homens teriam desferido vários golpes usando para isso uma chave de fenda. Os ferimentos foram principalmente na região do pescoço. Conversamos com exclusividade com o presidente do campo, um dos cargos da associação. Ele também é comerciante, tem 44 anos e foi o autor das agressões. Não quer ser identificado, mas contou que na briga não houve facada ou uso de chave de fenda. A agressão foi com socos e admite que perdeu a cabeça devido às ameaças. Um minutinho de vacilo meu, eu posso ter perdido minha razão. Posso, mas eu estava sendo ameaçado. E eu, sim, encostei nele, sim, de mão. Quero dizer para vocês, agora muitos estão falando que um facada, outro chave de fenda. Agora, se falar assim que uma chave de um carro estrada estava na minha mão, aí vocês iam ter toda a razão. Pode fazer perícia da chave, que eu nunca usei uma faca e nem uma chave de fenda para estar atingindo esse cidadão. Também falou do motivo. A vítima, que ele ajudou, queria ser beneficiado com a iluminação do campo, que é de responsabilidade da prefeitura. Em todas as áreas eu ajudei ele, e porque ele falou para mim que queria mudar de vida. Nesse ajudar ele foi o maior arrependimento da minha vida hoje, de ajudar esse cidadão. O primeiro passo que ele deu é roubar a luz do campo, a água da Cezan.
fazer um pagode. A vítima é Alexandre Teixeira Carlos, de 33 anos de idade, conhecido como Nego Branco. Ele está internado no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. O estado de saúde é grave. Nego Branco trabalha vendendo churrasco neste local. Ele saiu da cadeia em dezembro do ano passado, após cumprir 9 anos de pena. Tem passagens por tráfico, homicídio, porte ilegal de arma de fogo. A mãe do comerciante, o autor das agressões, está revoltada. Hoje está lá o depósito fechado, nosso depósito aqui fechado, por causa de um vagabundo. O filho e a família dele precisaram sair de casa. Hoje eu não sei como vai ser da minha família, 6 filhos para criar. Eu só quero que a verdade prevalece. O senhor vai se entregar? Vou me entregar sim, porque eu não sou vagabundo, eu não sou matador, eu sou homem de bem, sou trabalhador. Vocês podem ter certeza que eu vou me entregar, por isso não precisa de vir atrás de mim. A família do Alexandre disse que ele vinha lutando há 4 meses por melhorias no bairro e que pediu para que a associação de moradores ligasse as luzes do campo à noite para aumentar a segurança no trailer de churrasquinho e que o agressor não era a favor de ligar a iluminação. Segundo os familiares, Alexandre não teve reação na hora da agressão e não estava armado. Ele afirmou que a vítima recebeu golpes com uma chave de fenda e que a briga não foi por causa de tráfico de drogas, mas sim por divergências políticas. Segundo os parentes, o estado de saúde de Alexandre é grave. O caso será investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Pessoal, no próximo domingo se comemora o Dia Internacional da Mulher. E um assunto que, infelizmente, está sempre nas manchetes é a violência doméstica e o número de feminicídios no Brasil. Na contramão dos homicídios, a quantidade de feminicídios no país aumentou. Ontem, uma operação nacional cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de crimes contra mulheres. Aqui no estado, a Operação Marias já levou para a cadeia 16 homens. Mais informações com meu amigo Felipe Chicarino. Quais são seus detalhes, meu amigo? Bom dia. Boa tarde, melhor dizendo, né? Ô, Lu! Isso aí, boa tarde, Luciano, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos. Uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. É isso mesmo, vai se aproximando então, né, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, uma data que às vezes sim serve para ser comemorada, mas maior do que isso, como reflexão. Será que quando o assunto são as mulheres, a gente como sociedade está no caminho certo? Depois eu vou trazer alguns dados para a gente parar para pensar, que a gente acaba só falando sobre isso durante esse mês de março e é uma agenda que deve se manter fixa, não dá para falar só de violência doméstica no mês de março. Por exemplo, 3.739 mulheres morreram em 2019 no Brasil, assassinadas. Só que 1.314 mortes, 1.314 mulheres, elas foram mortas pelo feminicídio, ou seja, morreram apenas por serem mulheres. Um exemplo, o companheiro que não aceita o fim do relacionamento, por exemplo, e mata a mulher de diferentes formas. Essa é uma forma, assim, de feminicídio, ou seja, a mulher morre só pelo gênero, só por ser mulher. E a gente sabe que a violência doméstica ela tem um ciclo, que não é só a violência física, tem a violência verbal, quando o homem quer gritar com a mulher, tem a violência material, você não vai usar essa roupa, rasgar a roupa da mulher. Temos a violência sexual, sim, tem mulheres que com relacionamentos abusivos que são estupradas pelos companheiros, e isso sim é uma violência contra a mulher. E é claro, a violência física, que é o que acaba ganhando espaço nos telejornais, e por último então o feminicídio. E ontem o Yuri acompanhou a Operação Marias, que colocou na cadeia 16 homens violentos que infringiram a lei e violentaram as suas mulheres. Acompanhe a reportagem aí do Yuri. A operação, que começou às 4 horas da manhã de quinta-feira, resultou na prisão de 16 homens envolvidos em atos de violência contra a mulher. Além de 16 homens presos, nós tivemos munições apreendidas, uma arma de chumbinho que era usada para ameaçar a vítima. Ela achava que era uma arma de fogo até, mas era uma espingarda de chumbinho, então ele usava para fazer uma pressão psicológica na vítima. Então foi uma operação que ela teve um resultado exitoso e este trabalho continuará. Os mandados foram cumpridos em 7 cidades do estado.
Em Cariacica, 5 homens foram presos. Um deles era procurado por estuprar 3 mulheres. O crime contra a dignidade sexual é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Fere o corpo, fere a liberdade, fere a dignidade sexual da mulher. Isso é um absurdo. Esse homem autor de um estupro, ele fez 3 vítimas no município de Cariacica. Então, nossa divisão agiu rápido, nossa delegada de Cariacica, a doutora Fernanda, agiu rápido, conseguiu identificar esse autor desses estupros e hoje ele está devidamente preso, foi preso na nossa operação. Em todo o Brasil foram 331 homens presos na primeira Operação Marias do ano. Os criminosos praticavam ameaças, agressões, invasões domiciliares, estupros e até divulgações de fotos pornográficas. Esse tipo de violência é fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal, onde um homem acha que a mulher é posse, é propriedade, onde o homem, por vezes, trata a mulher como um objeto. Esses tipos de condutas são inaceitáveis, são criminosas e devem ser punidas com todo rigor. Pois é, né? A gente vê essa questão da violência contra a mulher e a gente, é claro, né? Existem diversos instrumentos jurídicos ou não para proteger essas mulheres. Só que é claro que isso é essencial, mas só isso não basta. Porque precisa cuidar do outro lado da moeda, que é o homem machista, que é o homem violento. Então precisa-se entrar na cabeça desse homem. E é claro, esse homem que é machista, que é violento, que é ciumento, ele precisa estar aberto a querer mudar. É isso, Fernanda. A Fernanda que é a responsável por um projeto da Prefeitura de Vitória. Eu quero saber que projeto é esse e o que vocês fazem. Vocês entram na cabecinha nossa. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu sou Fernanda, sou assistente social. Eu trabalho no Centro de Referência em Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Nós estamos aqui na Casa do Cidadão. E aqui o nosso atendimento é prioritariamente às mulheres que estão em situação de violência doméstica. Só que desde a criação desse centro, nessa Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, a gente também presta o atendimento ao homem, entendendo que é importante que eles falem também sobre a sua masculinidade, que eles compreendam o que é a violência doméstica. Muitas vezes eles não conseguem entender que a violência não é só física, que os comportamentos abusivos que muitas vezes ele tem em casa geram situações de violência, geram situações em que toda a família fica comprometida por esse abuso de poder que muitas vezes até a própria sociedade coloca nele como algo, né, sendo normal, porque é ele que manda em casa, é ele que tem que ser o provedor, é ele que tem que estar cuidando, só que o cuidado muitas vezes é na fala inadequada, é no grito, é na violência, é muitas vezes não permitir que essa mulher trabalhe, estude, tenha uma vida social, às vezes é tirada dela o direito também, né, de poder fazer parte de uma sociedade mais livre e fora da violência. Então a gente tem um grupo, que é o Grupo Reflexivo, Espaço Fala Homem. A gente executa esse grupo desde 2013 com o objetivo de sensibilizar esse homem para que ele compreenda que existem outras maneiras de lidar com as suas mulheres. Dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente, dá para resolver os conflitos. Alguns deles chegam aqui, mas casal briga, sim, mas a gente discute algumas dificuldades que o casal tem e busca resolver através do diálogo, através do respeito. E o ano passado a gente executou 4 ciclos. A gente não queria estar na penitenciária, mas foi lá que a gente conseguiu a maior adesão de homens que infelizmente descumpriram as medidas protetivas. E hoje, descumprimento de medida protetiva, homens, é importante vocês respeitarem. Aqui a gente tem a primeira vara criminal que executa as ações e antes mesmo da prisão ser decretada, existe também um grupo de acolhimento a esses homens. Então esses homens hoje têm oportunidade de falar sim e eles precisam também buscar ajuda. Ô, Fernanda, quem está nos assistindo agora, aquele homem que se enquadra nesse perfil que você acabou falando aí, que fala, poxa, preciso falar sobre isso, como procurar a prefeitura? Por favor, pode nos procurar, o Centro de Referência fica aqui na Casa do Cidadão, em Maruípe, nós funcionamos de meio-dia até às 19 horas, o atendimento ele é realizado por uma equipe psicossocial. Então, inicialmente, o nosso atendimento não é jurídico, ele tem o intuito mesmo de fazer com que esse homem tenha uma nova compreensão desse lugar que ele ocupa de ser homem. A gente quer muito que homens tenham novas educações. E aí a educação é importante, a prevenção é importante. E a Lei Maria da Penha veio para punir? Veio, mas antes de punir, ela é preventiva. Então corrige, a gente tenta corrigir esses comportamentos. Obrigado, Fernanda. Em nome de todas as mulheres, em nome de todos os homens do Dia da Mulher, vou te dar um beijo aqui.
Com todo respeito, parabéns pelo dia de vocês, viu? Antes de encerrar, Ingrid e Luciano, infelizmente as mulheres recebem menos que a gente em todas as funções profissionais aqui no Brasil. A mulher representa hoje menos de 12%, para ser mais exato, do Congresso Nacional, que são quase 600 parlamentares. A mulher, por exemplo, a Marta, que é a nossa melhor jogadora, ela recebe 1% do que recebe o Neymar. A participação da mulher na cultura, no cinema, nas artes, na literatura, ainda é pequena. Por isso, as mulheres querem uma equidade. Elas são maioria da população, segundo o IBGE. E o que elas querem é apenas igualdade. Como o artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Então, nós também somos iguais perante o gênero. Nós não temos diferença nenhuma para a mulher. E um recado para os meus amigos homens. Na minha opinião, eu sei que eu não estou aqui para omitir opinião, mas eu penso que todos os homens são machistas. Uns poucos, outros muitos. Então, cabe a gente querer desconstruir e tentar fazer diferente todo dia. Eu busco fazer a minha parte. É difícil pra caramba, porque a gente vive uma sociedade onde o machismo está enraizado. Então, a gente tem que querer fazer diferente. Eu tento fazer a minha parte, convido você a fazer também. Vamos respeitar a mulherada, gente. Beijo, bom final de semana. Segunda-feira eu estou de volta, porque eu estou de folga, graças a Deus. Tá certo, Felipe, já mandou o recado muito bem, né? A gente Recado aproveita dado, aqui, né? dia 6, né? Domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher. A gente aproveita para desejar antecipadamente um feliz dia para todas nós mulheres. Eu estou incluída aí nesse meio também, né, Luciana? E lembrar que Dia da Mulher não é um dia só no ano, né? Todos os 365, né? 366 esse ano, né? Pois é, e a dica é se ame, mulherada, se ame. E isso significa o quê? Não aceite de forma alguma violência, seja ela psicológica e qualquer outro tipo de violência. Beleza, amigas? Bom, foi enterrada hoje cedo em Pancas a jovem que morreu ontem num grave acidente na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Ramona tinha apenas 19 anos. Saiu do interior para fazer faculdade de fisioterapia. Um sonho interrompido por um motorista embriagado. Ele destruiu minha vida. Ele acabou comigo. Não foi com ela, foi com toda a família. A dor é de uma mãe que iria vestir o primeiro jaleco da filha no próximo sábado. Eu estava estudando, primeiro ano de fisioterapia, sábado, e assim, a cerimônia do jaleco dela. Ela falou: mãe, você vem, que você veste o jaleco em mim na cerimônia. Hoje eu tô vindo aqui colocar roupa para minha filha ser enterrada. A jovem Ramona Bergamini, de 19 anos, estava em uma moto parada no sinal de trânsito quando o motorista do Ford Ka perdeu o controle e provocou o acidente. Ela foi a primeira a ser atingida, não resistiu ao impacto e morreu na hora. O corpo da jovem foi velado durante a tarde na Igreja Assembleia de Deus em Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. A moça trabalhava com entregas de comida há apenas 2 meses. Pessoa legal, extrovertida, entendeu? Comunicativa, conversava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, rodava junto com a gente aí, os amigos, parceiros, motoboys aí, entendeu? O corpo da vítima agora segue para a cidade de Pancas, onde vai ser enterrado. O motorista que causou o acidente se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo a polícia, ele dirigia sob efeito de álcool, o que gerou mais revolta nos familiares da vítima e em outros motoboys. Eu quero justiça, não quero mais nada para ele, só que ele pague pela vida que ele tirou da gente. O acidente aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A moto e a frente do Ford Ka ficaram destruídas. O velocímetro do carro travou em 130 km por hora. Detalhe, a velocidade máxima permitida na via é de 60 km por hora. O motorista, identificado como Wilker Weiland, foi autuado em flagrante por homicídio culposo e encaminhado ao presídio. A jovem participava de uma fraternidade da maçonaria. Como tradição da ordem, vai ser enterrada com o vestido usado pelas integrantes do grupo, chamado de vestido de princesa. Para eles, a cor azul representa fidelidade. Os sonhos da moça foram interrompidos pela irresponsabilidade de um motorista. Pois é, gente, ontem os motoboys, colegas de trabalho da Ramona, foram às ruas protestar contra a morte da jovem. Com mensagens de luto, se concentraram em frente ao local do acidente. O carro de Wilker Weiland, que dirigia embriagado, foi pichado com a palavra assassino. Em marcha lenta, os motoboys percorreram a Avenida Carlos Lindenberg. Alguns seguiram para a Terceira Ponte, onde interromperam um dos acessos
tumultuando o trânsito no horário de pico. Ramona, que faria 20 anos este mês, foi enterrada em Pancas, cidade onde saiu para começar a estudar fisioterapia. A seguir, comerciante recebe bilhete informando que a loja foi arrombada. No retorno do TN1, você vai conferir as ofertas de emprego. Aguarde! O bilhete é claro, procure o DPJ para recuperar o material roubado. O aviso foi deixado debaixo da porta de uma loja na Glória pela Guarda Municipal de Vila Velha. Pois é, nem o dono do comércio sabia que ladrões tinham pescado roupas da vitrine. Os comerciantes reclamam da falta de policiamento durante a noite e a madrugada também. O aviso veio da forma mais tradicional possível. O bilhete colocado por debaixo da porta. O motivo do bilhete também foi o mais tradicional possível. A pescaria. Só que, ao invés da vara e dos peixes, arame e roupas íntimas. Ô Marcelo, você chegou e se deparou com esse bilhete aqui, ó. Procure o DPJ de Jaboruna para recuperar o seu material, Guarda Municipal. Teve uma pescaria na sua loja aí à noite, rapaz? Rapaz, disse que sim, né? Cheguei aqui agora, tá o bilhete aí. Fazer o quê, né? Complicado. Ainda bem que a Guarda Municipal conseguiu pegar o sujeito e prender, né? O caso foi na Glória, em Vila Velha. Como a pesca predatória era de roupas íntimas e não de peixes, o Ibama deu lugar à Guarda Municipal, que deteve o pescador em flagrante por furto. A nossa equipe estava realizando patrulhamento aqui na Glória, como de costume, e aí ela foi informada de que tinha um homem em atitude suspeita aqui na região. Como ela já estava aqui, ela prosseguiu para o local e conseguiu constatar essa situação inusitada. Pois é verdade que esta modalidade de furto é bem inusitada e diferentona. Mas o assunto segurança pública é sensível e relevante aqui para os comerciantes da Glória. Tanto que a maior preocupação deles é com o furto de mercadorias à noite e de madrugada. Esta rede de lojas de roupa masculina, por exemplo, teve 2 arrombamentos só em 2020. A insegurança aqui na Glória, ela acontece mais em questão dos arrombamentos à noite. Durante o dia, a gente tem uma guarda municipal muito atuante, a gente tem uma PM muito atuante, muito parceira dos lojistas. Então, assim, quase não se ouve falar em assalto na Glória durante o dia, a gente quase não vê caso. Mas durante a noite existe sim essa insegurança, um pouquinho, essa vulnerabilidade em questão de arrombamentos, mas que a Guarda e a PM também faz ronda à noite, é muito atuante, no entanto que houve um caso, né, onde a Guarda conseguiu pegar em flagrante e deter aí esses bandidos. Para evitar que as portas de vidro sejam quebradas por criminosos, os comércios apelam para a velha e boa porta de aço. Sem contar os que também têm grades, arrombamento é o calo incurável. Aquele que incomoda e é sempre lembrado. Vários índices aqui, né, na Glória, que geralmente poucos vidros, tudo, arromba as lojas, entendeu? Então é muito complicado, a gente fica até inseguro, na verdade é essa. Então é contar com Deus. A Guarda Municipal diz conhecer o calo, ou melhor, a realidade daqui, e diz ainda que tem trabalhado para tratar da ferida exposta. Infelizmente é uma situação que nós temos enfrentado com bastante organização, mas é uma região que nós temos aqui um grande número de moradores em situação de rua muito próximo, é uma região de comércio, então realmente chama a atenção. Nós estamos realizando patrulhamento aqui noturno para coibir essas infrações, aumentamos o número de patrulhamentos, né, para que essas situações pelo menos sejam diminuídas. O Marcelo não decidiu se vai ou não seguir a orientação do bilhete e ir ao DPJ. Só que registrar a ocorrência é essencial. Só com dados confiáveis é possível promover políticas de segurança pública eficientes. É contar com Deus para proteger a loja. Olha, a gente ouviu a Guarda Municipal e a PM afirma que faz visitas a diversos comércios da Glória diariamente. Disse ainda que faz o policiamento preventivo dia e noite, além de ações estratégicas. E se colocou à disposição dos comerciantes para possíveis readequações dos trabalhos de segurança. A Polícia Federal divulgou imagens de um assalto à agência dos Correios em Jacaraípe, na Serra. As imagens mostram um suspeito entrando na agência e seguindo para os fundos da loja. Ele se passa por um cliente e aguarda atendimento.
Ao chegar ao balcão, ele pede um copo d'água e anuncia o assalto apontando uma arma para os funcionários e para uma pessoa que esperava para ser atendida. Esse assalto aconteceu no dia 6 de janeiro e só agora a polícia divulgou as imagens. Quem tiver informações que ajudem a localizar esse criminoso pode ligar para o Disque Denúncia 181. E vamos ao nosso giro de câmeras para te dizer que o alerta de temporais e raios continua, principalmente no norte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o tempo fica chuvoso durante o fim de semana. Nesse momento não chove na capital do estado. Você vê imagens ao vivo da Ponte de Camburi chegando na Praia do Canto. Por lá, motoristas encontram um trânsito em uma das vias tranquilo e o outro ali meio agarrado, né, gente? Pois é, e sem retenção também nos dois sentidos das vias que levam à Serra e à Vitória. Essas imagens são da reta do aeroporto, a gente está vendo aí, ó, trânsito tranquilo, tá parado porque o sinal tá fechado, né? Mas no outro sentido tá fluindo normalmente. Pois é, encerramos falando de outro alerta emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo na manhã de hoje. Há risco de desabamento de terra. A orientação é que moradores deixem áreas de perigo e procurem abrigo em local seguro. O estado tem quase 700 pessoas fora de casa por causa dos últimos temporais. Pessoal, sextou com empregos do jeitinho que a gente gosta. Vamos ver as vagas? São chances para subgerente de supermercado, analista de departamento pessoal, coordenador operacional, auxiliar administrativo, gerente de loja, assistente de faturamento, auxiliar contábil e gerente de operações. Cadastro no site lincehumanização.com. Hoje é sexta-feira, 6 de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Mulher que voltou da Itália é o primeiro caso de coronavírus no estado. Médicos afirmam que não há motivos para pânico. E saiba também os sintomas e como evitar a contaminação. Remédios contra depressão desaparecem das farmácias. Servidores da segurança aceitam o reajuste do governo. IBGE abre seleção com mais de 4.100 vagas e salário de mais de R$ 3.900 em todas as cidades. Na foto principal, não foi acidente, foi assassinato, desabafa mãe de universitária. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta sexta-feira. No AT2, uma festa de sabores para elas. Cientistas descobrem asteroide de ouro. E no esporte, Vasco se classifica na Copa do Brasil. Já já tem lanchinho especial na Dica do Chefe. Pois é, você vai conferir uma tortinha de pão deliciosa e rápida do jeitinho que você gosta, viu, amigo do TN? Aguarde para conferir. Vou até deixar o tablet aqui agora, né? Porque chegou o momento, água na boca do TN1, uma dica fácil, rápida para o lanche ou festinha do final de semana. Torta salgada de pão. Gente, irresistível, eu amo, uma delícia. E a nossa receita vem com um gostinho de tradição. Vamos ensinar aquela torta de pão raiz, sabe? Bem temperadinha, que faz o maior sucesso. Você já foi a uma festa de aniversário que não tinha torta salgada? Ninguém merece, né? Pois é, é justamente ela que a gente vai aprender a fazer hoje na Dica do Chefe com a nossa amiga, já conhecida aqui da Dica do Chefe, Sayonara. Sayo trouxe pra gente torta salgada gourmet, que é a salt cake, e trouxe a torta salgada raiz. É a raiz que a gente vai aprender a fazer hoje, né, Sayo? Que a gente vai aprender a fazer hoje. E é difícil, é fácil? O pessoal aí de casa consegue pegar rápido? Muito fácil, facílimo e rapidinho. Com 1 hora ela tá pronta para servir. Partiu! Vamos aprender a fazer a torta salgada raiz. Bora! Bora lá! Nós vamos precisar de 2 pacotes de pães de forma. Para o recheio, um peito de frango, pimentão amarelo, vermelho, verde, cebola roxa, 100 gramas de azeitona, 200 gramas de maionese, 1 colher de manteiga, alho, milho verde, meio copo de leite, tempero verde, pode ser a salsa, 8 colheres de sopa de óleo e meio quilo de batata. Bora colocar a mão na massa?
primeiro passo é retirar as berolinhas do pão de forma. Em seguida, tempere o peito de frango com alho, óleo, cebola, os pimentões, acrescente a azeitona, o milho verde e o frango desfiadinho. Depois coloque a salsa para dar aquele toque. Vamos para o nosso terceiro passo, para a cobertura da torta salgada. Bote as batatas para cozinhar com um pouco de sal e um dente de alho, enquanto o purê não fica pronto. E agora, gente, vem uma dica bacana da nossa torta, né, Sayô? Você colocou a maionese aí direto no recheio, né? Por quê? Então, quando você aplica a maionese direto no pão, aí perde um pouco da qualidade do produto. Porque tem muita gente que não gosta de maionese, fica uma coisa bem desagradável. Às vezes você dá uma mordida na torta e você só pega a maionese. Você colocando ela direto no recheio, além de dar uma cremosidade no recheio, você não vai ter esse problema e todo mundo vai adorar a sua torta. Bora montar nossa torta? Forre um recipiente de sua preferência com os pães, acrescente recheio e vá intercalando as camadas. Nessa hora, o ideal é que o recheio esteja bem quentinho, tudo bem? Batatas cozidas, agora é só amassar. Acrescente manteiga e leite. Coloque o purê por cima da torta e tá prontíssima! Simplesmente sensacional. Torta salgada raiz, daquelas de aniversário. Muito bom, Sayô, aprovadíssimo. Obrigada, querida. Espero que vocês aproveitem a dica e façam muitos aniversários. Ai, eu só queria um pedacinho dessa torta agora. Torta salgada de pão, gente, eu amo demais. Como disse a Bruna, é a cara das festinhas de aniversário, de casamento, de tudo, tem que ter. E tá aí mais uma dica super deliciosa da nossa chefe Sayonara. Muito, muito, muito obrigada pelo capricho, viu, Sayô? E foi a Sayonara que aprontou aquele suspiro, né, que a gente fez. Suspiro de maracujá, de limão. Ai, meu Deus. É porque ela faz de vários sabores, a gente acaba até confundindo. Ela faz muita coisa, né? Doce de tudo quanto é tipo, bis, tudo, salgado, né? E doce, chocolate, tudo. Mata a gente. Tudo que não presta, entre aspas, né, Sayô, claro, mas que é bom demais. Então, para você conhecer as delícias produzidas pela Sayô, vai lá no Instagram dela, tá aí na telinha para você ver, ó. E lembrando que a receita de hoje vai para o nosso site daqui a pouquinho, tribunaonline.com.br. Um excelente fim de semana para você. Beijo e até segunda-feira. Um abraço, até mais.